Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo, tem uma mensagem, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus irá fazer coisas maravilhosas. Pois então participe conosco da palavra de Deus, da oração. E já quero também pedir para você, se você não é um inscrito e deseja, se inscreva aqui no nosso canal, participe aqui diariamente conosco e deixe o seu joinha. E Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 6. Mas todo o contexto do capítulo 11 faz a mesma referência a respeito da fé. A fé, meus irmãos, é o que nos sustenta, é o que nos faz perseverar, é o que nos mantém de pé. A palavra de Deus, meus irmãos, aqui no versículo 11, diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. Porque, meus irmãos, a fé é o que nos faz crer em Deus, no Senhor. Olha o que diz. Ora, sem fé é impossível de agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso aqui, meus irmãos, é muito profundo, porque uma mentira que o diabo ele quer pôr na nossa mente é, meus irmãos, muitas vezes da existência de Deus. Uma mentira que o diabo ele quer pôr na nossa mente é do agir, do poder e da manifestação de Deus. A maior prova e manifestação de Deus está na vinda do seu Filho Jesus Cristo, onde, meus irmãos, o seu Filho, o próprio Deus, em carne, Jesus, ele vem, meus irmãos, e ele morre, dando exemplo, isso mesmo, dando exemplo, mostrando isso mesmo. Quem era Deus por meio dele? Isso mesmo. E a falta de fé é um pecado que muitas vezes nós nem percebemos. Mas, meus irmãos, vai nos sufocando. E muitas vezes, meus irmãos, vai até, meus irmãos, nos matando espiritualmente. Nos destruindo espiritualmente. Levando à desistência. Levando, meus irmãos, à frieza, levando ao desânimo, levando, meus irmãos, a perder a esperança. Muitas vezes, meus irmãos, deixamos de crer, de acreditar, somos tomados pelo medo, pela ansiedade, somos tomados, meus irmãos, por circunstâncias que nos levam, meus irmãos, a tomar atitudes que muitas vezes, meus irmãos, em vez de trazer benefícios para as nossas vidas, traz, meus irmãos, malefícios. Tudo, meus irmãos, por uma coisa tão simples, aparentemente, mas é a falta de fé. E alguém diz assim: ah, pastor, mas eu não estou cometendo nenhum pecado, minha vida está sendo sincera diante de Deus, estou andando na sinceridade. Mas muitas vezes, meus irmãos, se a gente não vigiar e a falta de fé entrar em nosso coração, por uma situação difícil, por um problema que estamos enfrentando, é o que o diabo muitas vezes quer, meus irmãos, para agir isso mesmo. E muitas vezes prevalecer sobre as nossas vidas. Mas eu quero declarar para você agora, em nome de Jesus Cristo, nesta noite ou em qualquer momento que você vai estar nos acompanhando, que o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele já provou, embora não precisasse, com a vinda do seu Filho Jesus Cristo, do seu amor e do seu zelo.
A sua existência, meus irmãos, não se pode ter dúvida. E quando nós cremos de todo o nosso coração, sem dúvida, isso mesmo. Como a própria palavra mesmo diz, quando nós cremos no Pai das luzes, né, que é o Senhor, né, sem nenhuma variação de dúvida, Ele, meus irmãos, se manifesta na vida do seu povo. E se você crer e quer viver milagres, manifestação do poder de Deus, creia, acredite. Mesmo você aí enfrentando uma crise, um problema, mesmo quando o inimigo quiser colocar o medo, a ansiedade, a dúvida, o desespero aí no seu coração, que não há jeito, que não há solução, o que é que você vai fazer agora? Para que você tome decisões precipitadas, para que você haja isso mesmo. Haja sem fé, tome atitudes que não agrade ao Senhor, por situações ali, meus irmãos, que você acha que não há mais jeito para a sua vida. Mas se a gente crer, acreditar, estiver rendido ao Deus Todo-Poderoso, firme na aliança pelo seu Filho Jesus Cristo, a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, a manifestação de Deus, a cura, a restauração, a mover de Deus, a providência, isso mesmo. Não há nada que possa impedir o agir e a manifestação de Deus na sua vida. Pois então creia, acredite, diga: eu creio no agir, no mover de Deus sobre a minha vida, eu creio que eu vou viver milagres de Deus na minha vida. E ele diz: ora, sem fé é impossível de agradar. Porque, meus irmãos, a fé, meus irmãos, nos faz a morrer espiritualmente, a não crer na providência, a confiar, meus irmãos, no limite da nossa capacidade. Se alguém, meus irmãos, está com uma capacidade própria, ela está até animada, mas quando a sua capacidade acaba, ela desiste, ela desanima, porque a sua confiança está na sua capacidade, ou no que ela está vendo. E ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Primeiro, meus irmãos, que para eu me aproximar de Deus, é preciso fé. Isso mesmo, fé. Fé no seu Filho Jesus Cristo, que é por meio dele, isso mesmo, de Cristo, o Filho, né, que o próprio Deus envia para nos resgatar, nos perdoar e nos dar promessa eterna de salvação. É preciso a fé em Cristo, e por meio desta fé nos aproxima de quem? De Deus, do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que busca o Senhor, isso mesmo, não fica em vão. Aquele que busca o Senhor não fica sem resposta. Não fica, meus irmãos, sem a transformação. Não fica, meus irmãos, sem o perdão. Não fica sem o mover de Deus, o prover de Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você crer, acreditar, você pode ter certeza que o Senhor ele está agindo, provendo, socorrendo. Ele está aí entrando com providência na sua vida, com cura, com salvação, quebrando toda a corrente, quebrando todo o cativeiro, despedaçando todo o jugo que tem te aprisionado. Isso mesmo, despedaçando todo o jugo, despedaçando, meus irmãos, tudo aquilo que tem impedido o agir, tudo aquilo que tem impedido o romper na sua vida. Porque o agir de Deus, nada nem ninguém pode impedir. E ele diz, olha que coisa maravilhosa, porque é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. E é isso que nós devemos crer e acreditar. Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Pois então creia, acredite, tome posse, isso mesmo, da bênção de Deus sobre a sua vida. Não deixe que nenhuma circunstância
Porque nós achamos, meus irmãos, que pecados que não agradam a Deus, só é, meus irmãos, quando cometemos algo que não agrada ao Senhor. Mas a falta de fé, quando entra no nosso coração, isso mesmo, é um pecado, meus irmãos, que nos distancia e nos mata espiritualmente. Porque nos leva ao desespero, à ansiedade, ao medo, tudo que o diabo quer. Nos leva, meus irmãos, à falta de esperança. Nos leva, meus irmãos, ao desânimo. Nos leva a tomar atitudes, meus irmãos, movidas por circunstâncias. Nos leva, meus irmãos, a desistir, a desanimar. Isso mesmo. Nos leva, meus irmãos, a parar de crer. Tudo que o diabo ele quer. Mas se você crer nesta palavra, se você crer no agir de Deus, se você crer no mover de Deus, se você crer, meus irmãos, na aliança que Ele tem contigo, pelo seu Filho Jesus Cristo, Ele agora entra com poder na sua vida, alegra o seu coração, leva a paz para você, leva a esperança, isso mesmo. Quando o diabo aparece dizendo assim, olha, não há jeito para a sua vida, você vai morrer desse jeito, isso mesmo. Não há esperança para você, não há esperança para a sua vida sentimental, não há esperança mais, solução para a sua vida financeira, não há solução para a sua saúde, não há solução para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Não há jeito, olha aí, ó. É desse jeito mesmo. É desse jeito e não adianta você lutar ou perseverar. É tudo mentira do diabo, isso, é tudo mentira, é tudo mentira. Porque se você crer, acreditar, o buscar, a palavra de Deus ela é fiel e diz, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lábara canta, súbia canta. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E se você crer, acreditar, Ele entra com poder agora na sua vida. Ele age com poder agora, restaurando, agindo. Isso mesmo. Trazendo bênção, milagres aí sobre a sua casa, sobre a sua vida. O Deus Todo-Poderoso, Ele age com mover sobre a sua vida, sobre a sua casa agora, neste momento. Eu creio, isso eu acredito, sobre as nossas vidas. E eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Haverá um grande mover de Deus sobre a sua vida. Você crê? Escreva nos comentários, dizendo, eu creio no agir de Deus. Eu creio no agir de Deus. Eu creio no mover, na providência de Deus agora sobre a minha vida. Eu creio isso, que por mais que eu não esteja vendo o milagre, a resposta, o mover, mas eu sei que Deus está trabalhando, está movendo, está abrindo os céus em meu favor. Eu creio que Deus está agindo na minha casa, na minha saúde, na minha família, nas minhas finanças, na minha vida espiritual, emocional, sentimental, em todas as áreas da minha vida. Eu creio que o Senhor é um Deus poderoso. Isso. Se você crer, se você acreditar, Deus ele age aí na sua vida agora. Deus ele entra com poder, providência aí agora. Quem acredita? Declare e diga, eu creio, eu acredito. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu entro em oração agora, Pai, juntamente com os teus servos, com os teus filhos, as tuas ovelhinhas que nos acompanham de todos os lugares. Ó Deus Santo, Eterno, Maravilhoso, Tu és um Deus galardoador, Pai. E a maior mentira do inimigo, Pai, é que não venhamos crer, venhamos desanimar e venhamos não ter fé, é roubar a fé. Em meio às lutas, às aflições, os momentos difíceis. E o mundo está vivendo momentos difíceis. Pai. Mas o Senhor, Pai, é o Deus que está sobre o seu trono. E tem todo o poder e nada fugiu do seu controle. E o Senhor, Pai, tem o poder de fazer todas as coisas, de abrir portas, de curar, de restaurar, de libertar, de transformar, de fazer coisas extraordinárias. Não há nada impossível para ti. Tu és galardoador daqueles que te buscam. E para isso o Senhor se manifestou pelo seu Filho Jesus Cristo, para perdoar, salvar, transformar, curar.
Ô Espírito Santo, toca agora nesta vida. Aumenta e desperta a fé, Senhor. Opera milagres. Eu quero ver pessoas sendo curadas, libertas, milagres acontecendo, portas sendo abertas. Ô Espírito Santo, vidas sendo transformadas, salvas pelo teu poder, pelo teu sangue, Jesus Cristo. Ô Senhor, toca agora nesta casa, nesta família. Ô Senhor, toca agora, Senhor, nesta jovem, nesta pessoa que me ouve agora, operando milagres, maravilhas, cura, transformação. Que pessoas sejam tocadas, curadas, livres, libertas pelo teu poder agora. Ô Espírito Santo, entra agora com poder. Nós cremos no teu mover, Pai, no teu agir. Ô Espírito Santo, opera milagres, maravilhas, cura vidas agora, restaura. Que pessoas sejam tocadas agora pelo teu poder. Ô Espírito Santo, aleluia, aleluia. Receba o milagre, a cura, a saúde agora. Receba o poder de Deus agora sobre a sua vida. Aleluia. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.